Agora nós faremos a apresentação da próxima mesa, é a mesa 3, e ela é denominada Experiências Espirituais e Transformação. Teremos, então, a palavra do colega Eric Ávila Pires, e ele vai nos trazer alguns estudos e o impacto das experiências espirituais. O Eric é de Minas Gerais, médico de família e comunidade, mestrando do programa de pós-graduação em saúde pelo Núcleo de Pesquisa e Espiritualidade e Saúde, NUPES, da Universidade Federal de Juiz de Fora, membro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Então, agora, teremos o prazer de escutar o nosso querido Eric. Oi, aí, agora foi. Bom dia, pessoal. Então vamos lá, nós vamos conversar um pouco sobre as experiências espirituais e o impacto na vida das pessoas. É pra cá. Aí, agora foi. E eu queria começar a nossa fala de agora problematizando algumas coisas. Primeiro, né, vocês, ou alguém que vocês conhecem, já teve alguma experiência espiritual? O quanto a sua vida, ou a vida da pessoa que teve essa experiência espiritual foi impactada? Oi? Vamos lá, com calma. O negócio tá a sincronicidade, as experiências espirituais, o negócio tá forte hoje. E como você ou ela, essa pessoa, fez para elaborar essas experiências, que é um ponto muito importante. Vocês vão ver que o que a gente vai conversar aqui vai ter um cunho bastante acadêmico, a gente vai tentar trazer muitas informações do que hoje é compreendido como experiência espiritual. O que a gente tem de informações sobre elas? Isso acontece mesmo? O que tem por aí disponível? Nós vamos entender também alguns estudos que já existem com essa proposta de, inclusive, avaliar como as pessoas lidam, tanto no processo da própria experiência, quanto pós-experiência, e como que são esses impactos na vida delas, tá ok? E aí, para começar, eu queria problematizar uma questão, né? Do mesmo jeito que vocês estão aqui hoje, tendo a oportunidade de pensar sobre esse assunto no encontro, muitas outras pessoas de diferentes denominações religiosas também se debruçam sobre várias temáticas. E a gente vai ver que as religiões, de um modo geral, elas podem até de forma didática ser divididas em diferentes tópicos. O tópico doutrinário dessas religiões, dessa proposta religiosa, um tópico que envolve a prática, e aí seja aquela prática ritualística, quanto aquela prática da ação ética pautada nos princípios da religião no cotidiano, e a gente também tem o que a gente denominaria como essa experiência, né? Essa uma vivência profunda de conexão com algo. E nós vamos conversar então sobre essas experiências espirituais. O negócio foi?
E aí, quando a gente fala dessa palavra experiência e da palavra espiritual, de onde que surgiu isso? Né? Quais são os termos que são utilizados? Isso é um consenso na literatura. E a gente vai ver que William James, que foi um grande pai da psicologia moderna que a gente tem hoje, ele propunha lá no início do século XX um estudo desse tipo de fenômeno e até com um viés, com um olhar muito concentrado no aspecto religioso. Ele vai falar sobre as experiências religiosas. E ao longo do tempo nós vamos ter várias denominações para isso, de acordo com o olhar, com o tipo de abordagem que as pessoas vão dando. Então foi dito aqui já a respeito das experiências anômalas, né, e vai ser abordado ainda no período da tarde, né, a mesa com o Alexandre, com a Anaí. E temos também, mais recentemente, nesse século, até, na verdade, no final do século passado, um termo, né, que foi cunhado, que é entendido como experiência espiritualmente transformadora. E o que tem a ver espiritualmente transformadora com as experiências espirituais? Será que toda experiência espiritual seria uma experiência transformadora? E vamos ao conceito. Né? O que seriam essas experiências espirituais? Seriam interpretações de fenômenos subjetivos relacionadas ao envolvimento do indivíduo com o sagrado. Isso é muito importante, né? Esse contato com uma outra dimensão, uma dimensão transcendente da vida, que pode transformar o modo como aquele que tem a experiência vê a vida, entende a morte, reflete a respeito do sofrimento. E se a gente fosse detalhar essas experiências, nós poderíamos colocar a ideia da experiência espiritual como um guarda-chuva em vários segmentos diferentes. E dentro de um estudo que foi proposto de classificação dessas experiências, eu trouxe aqui para vocês grandes grupos de classificação do que seriam essas experiências espirituais. Então nós temos as experiências místicas, que trazem aquele senso de unidade com o todo da realidade, e é uma experiência habitualmente dita como algo muito real. E a gente poderia dividir essas experiências místicas em experiência de total conexão com a natureza, experiência de não percepção do tempo e espaço, sentimento de que tudo é sagrado e divino, experiência de algo que não pode ser colocado em palavras, né? Algumas pessoas nomeiam desse jeito. Sentimento de união com todas as coisas no universo. Sentimento de uma nova realidade sendo revelada. Unidade com Deus ou alguma coisa maior que si mesmo. E até uma dissolução do ego, uma consciência individual chegando a desaparecer. Isso tudo é cunhado a partir dos relatos, né, da reflexão que se tem das falas das pessoas que passam por essas experiências. Um outro tópico que a gente poderia trazer são as experiências mediúnicas. E aí, uma classificação na literatura seria a extensão da consciência de alguém para além do mundo fenomenológico e do contínuo espaço-tempo, do modo como percebemos, onde indivíduos ou médiums podem supostamente se comunicar com o falecido. Sentir a presença de alguém que morreu seria um desses modos, escutar vozes de alguém que morreu, experiência de ver aparições ou espíritos, né? Então, isso é que a gente poderia pensar dentro desse eixo da mediunidade. Temos também as experiências psi, que envolvem um tipo de percepção extrasensorial, percebidas como paranormais, e incluem intuição, precognição, clarividência, telepatia e outros. E, às vezes, a experiência de um sonho que posteriormente se tornou realidade. Não sei se alguém aqui já teve experiências assim. Ou então a experiência de uma intuição, ou até mesmo uma experiência de usar a intuição para tomar uma decisão. Alguns falariam, qual que é a diferença, né, de ter intuição sobre algo e a intuição para tomar uma decisão? Eu vou até compartilhar bem rápido aqui um caso, e até um caso da minha trajetória de vida. A única coisa que eu tinha certeza na vida que eu nunca ia fazer era medicina. E aí chegou um determinado tempo que, realizando uma leitura de um livro,
na hora que narrava a figura de um médico que entrava numa casa e que com a palavra dele ele conseguia trazer paz, alento, consolo para o doente e para os familiares, eu fui tocado profundamente, comecei a chorar, 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 e veio aquela intuição, aquela certeza que era isso que eu ia fazer à vida. E era um modo imperativo, não tinha como eu fugir daquilo, aquele era o caminho. E era uma certeza muito profunda. Isso foi um tipo de experiência espiritual que envolve essa dinâmica, né, de uma experiência de usar a intuição para tomar uma decisão. Agora que eu vi que eu estava no slide anterior, gente. E, por fim, a gente tem um outro tópico que seria as alegadas memórias de vidas passadas e experiências de quase morte. E aí, alegadas memórias de vidas passadas e experiências de quase morte, o que são essas experiências, né? Então, os relatos que nós temos hoje são bem diversos, não só num lugar do mundo, mas em vários cantos, de crianças que por volta de 2, 3 anos de idade, ou quando começam a aprender a falar, iniciam afirmações dizendo coisas que teriam feito, que teriam acontecido, que nunca, na verdade, aconteceram na vida delas. E que habitualmente diz respeito a uma personalidade anterior, de uma identidade diferente daquela que essas pessoas, essas crianças carregam no momento. Então, daí essas alegações, né, de uma suposta vida passada, né, uma memória de uma suposta existência anterior, e que boa parte das vezes é corroborado com comportamentos diferentes que lembram o da suposta personalidade anterior e outras coisas, né? Brincadeiras que às vezes a criança vai desenvolvendo, e isso se prolonga durante um tempo. E em algumas circunstâncias é tão real, mas tão real que os próprios pais que em algumas circunstâncias não corroboram de crenças reencarnacionistas, ficam impressionados com aquilo. E temem pelo futuro do filho, acham que às vezes a criança está enlouquecendo, né, diante daquele quadro, confundindo uma realidade presente com uma ideia aparentemente fantasiosa. Temos também as experiências de quase morte, em que indivíduos que vivenciaram literalmente a morte, mas voltaram, né, daquele estado de morte, né, momentâneo, relatam um padrão de fenômenos, de coisas. Normalmente vem uma luz com a presença de um ser angelical ou algum ser que o indivíduo tem uma consideração maior, algum parente falecido. E vai variando as coisas de acordo com o aspecto cultural também, né? Essa descrição ela tem esse aspecto de variação. E em alguns instantes o indivíduo se vê para além do próprio corpo e vê as coisas que estão acontecendo simultaneamente. Vê o seu corpo sendo reanimado, vê a conversa dos médicos, dos enfermeiros, né, enquanto ele está ali a princípio morto. E depois até narram, comentam sobre o que de fato teria acontecido durante aquele exato momento. Então essas são as experiências de quase morte. E elas podem ser engatilhadas por uma variedade de estados fisiológicos, condições médicas, drogas e substâncias ingeridas. Então, se a gente pensar esse elemento das experiências espirituais, não tem uma fonte causadora, né? Que hoje a ciência identifica que tem vários pontos que podem ser de fato gatilhos. E elas não dependem de uma religião ou de uma crença espiritual específica, mas se relacionam a elas no modo como são interpretadas e explicadas, como eu mencionei. Então, um indivíduo tem uma experiência de quase morte, é fortemente católico, ele vê uma santa, ele vê Maria. É um outro indivíduo que tem uma crença diferente, né? Um judeu, ele vai ver alguma figura ali específica do judaísmo, né? Então, isso traz um aspecto cultural importante.
E há propostas que permitem diferenciar experiências espirituais de transtornos mentais, porque eu acredito que vários de vocês talvez estejam pensando, nossa, esse povo está enlouquecendo, né? Essas narrativas aí, esse negócio está fantasioso demais. Mas hoje em dia, quando a gente pensa até os quadros de esquizofrenia, de transtorno bipolar, que cursam ali com delírios, é sim perceptível que uma grande quantidade desses delírios é de ordem religiosa. É fato. Mas existem muitos estudos que não compete a gente agora aqui abordar, que buscam já diferenciar e conseguir identificar o que é um indivíduo com uma saúde mental preservada, passando por esse tipo de experiências, e o que é aquele indivíduo com um transtorno bem estabelecido. E algumas experiências espirituais podem apresentar efeitos transformadores, né? Tema do nosso evento aqui, de um modo geral, levando a um senso de sentido de vida e bem-estar psicológico, considerando que quem as vivencie assimile essas experiências, esses episódios em suas próprias vidas. Então esse é um elemento muito importante, processo de assimilação. E no mundo, para a gente ter uma ideia se isso é prevalente ou não, acontece muito ou não, aproximadamente 50% dos indivíduos relatam experiências espirituais pelo menos uma vez na vida. Essa é a estimativa. 60% dos cidadãos britânicos relatam já ter tido uma experiência espiritual. E tem uma maior prevalência, mais comum, entre mulheres e adultos mais velhos, embora possam acontecer também ao longo de toda a vida com as pessoas. E aí eu queria trazer para o cenário brasileiro, né? Tem um estudo que avaliou 306 adultos jovens em São Paulo. E pouco mais de 82% dessas pessoas relataram pelo menos uma experiência anômala. Então a gente percebe que mesmo entre os jovens, isso pode estar presente. Essa amostra, né, era uma amostra convencional, então não foi algo aleatório, né, na população. Então a gente tem vários vieses aí quando a gente pensa o enquadramento geral da população brasileira, né? Esse estudo não serve para esse tipo de interpretação. Mas uma outra proposta interessante, uma avaliação de 158 pessoas do Sudeste brasileiro. E aí, essas pessoas, parte delas eram médiums, se diziam médiums. Parte dessas pessoas buscaram ajuda num grupo espírita. Outra parte, num terceiro grupo, eram pessoas de filiação religiosa que não tinha mediunidade como uma questão fundamental ou pertencente daquela filiação religiosa. E um quarto grupo de pessoas que se auto-intitulavam ateias. 100% dessas pessoas relataram experiências anômalas, né? Essas experiências espirituais, pelo menos uma vez na vida. Olha como que é interessante a gente perceber que é algo muito presente, né? Faz parte, sim, da nossa sociedade. E aí, eu queria trazer uma pesquisa que foi feita, uma publicação até bem recente, né, nesse ano, e de um estudo com 1.053 pessoas que tinha uma proposta de ser um estudo representativo da população brasileira, que tivesse a cara do que é a nossa população enquanto Brasil. Mas acabou que, na hora de fazer a separação dessa amostra de pessoas, o resultado final, né, era um público com uma maior educação e maior renda do que a maior parte dos brasileiros. O que, por um lado, alguns talvez até falassem, né? Então, essas pessoas talvez tivessem uma chance menor de apresentar esse perfil, né, de fenômeno, já que muitos argumentam, sem muita evidência para falar isso, né, de que esse tipo de experiência seria um tipo de experiência de pessoas não cultas, ignorantes, etc. E aí, olhem só, quase 92% das pessoas avaliadas tiveram experiências espirituais pelo menos uma vez na vida. E era mais prevalente em mulheres, assim como a gente percebe no restante do mundo. Idosos também tinham uma prevalência maior, mas só num subgrupo específico, do grupo de experiências místicas. Essas experiências místicas foram as mais apontadas por essas pessoas. Em segundo lugar, as experiências psi, que a gente conversou aqui anteriormente, né? As experiências mediúnicas foram o tipo de experiência mais prevalente em terceiro lugar.
E, por fim, as experiências relatadas de vidas passadas e de experiência de quase morte. Parece natural, né, da percepção que nós mesmos temos, né? Quando a gente se pergunta, eu já tive alguma experiência mística? Eu já tive alguma experiência psi? Talvez essas tenham sido mais comuns, né? Se a gente fosse fazer esse inquérito, essa investigação entre vocês aqui presentes, do que necessariamente as experiências mediúnicas, embora a gente tenha um viés aqui de pessoas espíritas, e de experiências que envolvem relatos de vidas passadas ou de experiência de quase morte. E aí, essas experiências relatadas, se a gente fosse graduar como as mais frequentes dentro desses grandes grupos que eu tinha mencionado, né, a gente tem vários tipos de fenômenos, como eu disse. Aquelas experiências que envolvem a unidade com Deus ou alguma coisa maior que si mesmo, o ter a intuição sobre algo, usar a intuição para tomar uma decisão e o sentimento de união com todas as coisas no universo são as mais comuns entre as pessoas. E, apesar de não muito comuns, olha que interessante. Pelo menos uma vez na vida, olha o percentual que essas experiências foram apontadas no estudo. Experiências, a princípio, pouco comuns, né? De sentir a presença de alguém que morreu, 50,4%. Ver aparições ou espíritos, as pessoas, 41,3%, pelo menos uma vez na vida, nessa amostra relatava. Não ter a percepção do tempo ou espaço, escutar a voz de alguém que morreu e apresentar memória de uma vida passada. Então, talvez seja até mais prevalente do que a gente imagine, né, dentro da população. Então, são tópicos importantes da gente refletir, às vezes sair da caixinha e que precisam de mais estudo. E aí, eu queria trazer um exemplo, né, desse processo. Quando a gente fala das experiências de quase morte, talvez sejam das experiências mais bem catalogadas do impacto transformador na vida das pessoas, dentre esses grupos aqui que a gente está falando, né? Principalmente pegando o final do último século, né, e o início desse século, foram muitos estudos, houve uma crescente muito grande, né, no meio acadêmico em relação à robustez de evidência desse tópico. E a gente percebe que as experiências de quase morte geram um impacto importante nos comportamentos e no aspecto psicológico das pessoas que as descrevem. E a maior parte das vezes a gente percebe um aumento da empatia e intuição por parte daquele que as teve. Diminuição do medo da morte. Olha só, eu tenho todo aquele processo, né, de quase morrer, e aí depois eu volto da morte com uma redução do medo da morte, né? Eu já morri mesmo, né? Faz sentido, não faz? Aumento da crença em vida após a morte, né? Ué, ele se viu morto. Deve existir alguma coisa depois da morte, né? Faz sentido também esse tipo de crença na pessoa. Aumento da religiosidade. Então, busca a religião como um caminho de vivenciar esse fenômeno espiritual, esse contato com o transcendente, com essa dimensão nova que a pessoa teve a oportunidade de vivenciar. E diminuição do desejo por sucesso material e por aprovação dos outros. Olha como muda o olhar, né? Mexe com sentido, mexe com propósito. E nesse ano foi publicado um estudo que avaliou o quanto que isso permaneceu depois de 2 décadas. Então as pessoas tiveram essas experiências, as pessoas tiveram a mudança, e aí depois de mais de 20 anos, elas foram avaliadas novamente. E o que a gente vê? Uma estabilidade dessas mudanças mesmo após 2 décadas. Então são experiências que ficam marcadas mesmo, né? Experiências que geram a mudança de hábito, de comportamento, e aquilo perdura. E a pergunta que fica, por que algumas vezes as experiências resultam em transformação e outras vezes não? E aí alguns autores levantaram hipóteses para isso. Então, lá
atrás, ainda na década de 30, um autor disse que o poder ético e moral da pessoa seria um fator determinante. Já um pouco mais para frente, houve o levantamento da hipótese de que há uma discrepância em intensidade da emotividade da experiência. E aí foi muito marcante o que o Gelson falou aqui mais cedo, a respeito dessa sincronicidade, o quanto que o elemento emocional é importante na sincronicidade. E talvez esse elemento seja uma questão muito importante também na hora da gente pensar o quanto que essa experiência espiritual gera uma transformação no indivíduo. E um último autor trazendo uma tríade, né, de propostas que teria vinculação ao poder emocional e da natureza dessa experiência, o nível de desenvolvimento e disposição do indivíduo e o contexto social desse indivíduo, que apoiaria ou impediria o potencial transformativo dele e às vezes até catalisaria, né, todo esse processo. E então, a gente está falando de tempo, né? E como tudo na vida, o processo de integração psicoespiritual dessa experiência também pode demorar tempo, né? Pode demorar meses, pode demorar anos e às vezes até décadas, segundo os autores falam. E aí, pensando que isso pode demorar tempo e que seria constituído por etapas, eu queria trazer uma proposta desse autor, o Hominger, que tenta detalhar em 7 possíveis etapas dessas experiências. Uma etapa inicial de choque, de confusão, de agitação. Imagina só, gente. Você morreu, voltou, se viu morto, aquilo vai de encontro com as suas crenças pessoais, com tudo que você fazia, você tinha uns propósitos de vida e de repente você começa a pensar algo diferente. O que é isso? Você se agita, você fica confuso. E aí, eis que vem uma reorientação inicial para o funcionamento conforme o mundo. A vida precisa seguir. Então eu vou me orientar aqui, o mundo está me cobrando e eu vou caminhando. E é isso que o indivíduo começa a perceber qual que é essa identidade interna dele. E como que ele enxerga o aspecto social. Ele começa a ter um despertar para outros horizontes, né, para o elemento social. E é isso que ele encontra uma nova identidade interna e uma nova identidade social. E tem a possibilidade de afirmação do novo eu e perda das velhas identidades pessoal e social. E ele precisa ativamente afirmar aquilo, se é uma conquista que ele quer alcançar. E eis que ele vai e estabelece uma homeostase com essa nova visão de um mundo. As coisas se equilibram. E ele tem um engajamento no processo de mudança constante, buscando esse crescimento contínuo. E ele começa a usar aquilo como um patamar que vai perdurar, vai ser permanente ao longo do tempo. Então, essa é uma teoria, né, de visão dessas etapas do processo de experiências espirituais. E é importante a gente pensar que a natureza profunda dos conflitos espirituais dessa mudança leva um indivíduo suscetível a um senso, como a gente disse, de insegurança e confusão. Essa integração envolve mudanças em estruturas mentais, emocionais e algumas vezes físicas, que presumidamente estavam antes no lugar, numa identidade de pessoa antes da experiência, que precisa ser expandida e alterada, às vezes tão radicalmente durante o período de transformação, que o desafio da mudança cria um distúrbio na vida da pessoa. Para entender esse tipo de mudança na psique, é preciso um período de desenrolar, perdendo o controle das partes do senso de realidade de indivíduo e, assim, do senso de identidade própria. E alguns estudos caminharam até para identificar um paralelo em relação ao que acontece quando o indivíduo tem transtorno de estresse pós-traumático. A gente sabe hoje que sobreviventes de transtorno de estresse pós-traumático podem não só recuperar o nível anterior de funcionalidade, do jeito que ele funciona para o mundo, como pode até aprimorar essa funcionalidade a níveis pré-evento, né, pré-exposição traumática que o indivíduo teve.
E os conflitos espirituais associados com essa integração de experiências poderosas, ele pode então ser análogo a isso, porque pode levar o indivíduo a um patamar acima, né, do que ele vivenciava anteriormente. E a pergunta é: como integrar? Como elaborar esse conteúdo? Como trazer isso como parte desse novo eu? E aí, um estudo publicado em 2021 tentou avaliar as estratégias usadas pelas pessoas para lidar com o fato de terem tido experiência espiritual. E aí, 245 pessoas de 33 países, nos 6 continentes, foram avaliadas, entrevistadas. E foi construído um questionário que tentava permear 84 práticas, hábitos e comportamentos. Eu não vou detalhar todos eles, né? Ficar aqui horas detalhando 84 comportamentos, práticas possíveis, mas é interessante que pelo menos um desses comportamentos todo mundo dizia ter vivenciado em algum momento, ter tentado essa estratégia, sabe? E a gente pode dividir esses vários hábitos e comportamentos em 9 grandes grupos. E aí eu coloquei aqui na ordem do uso, né, do tanto que aquela pessoa, em termos de frequência, utilizou desse hábito, desse comportamento, né, e o tanto que para a pessoa foi importante. E aí, primeiro, os ambientes de apoio. Isso aqui não poderia ser considerado um ambiente de apoio? É um espaço que a gente pode refletir, aprofundar em si mesmo. A exploração pessoal, que é o movimento de olhar para dentro de si mesmo, entrar em contato com as emoções, com o que está passando na intimidade. As práticas espirituais, um certo ajustamento às sensibilidades elevadas. Isso eu achei até curioso, porque muitas pessoas, pós esses eventos, aumentam a sua sensibilidade, seja sensibilidade à luz, ao som, né, a algum contato com alguma substância, né? E aí o indivíduo ele precisa fazer um ajustamento, né? E isso foi considerado aqui. Atividades de apoio, seja uma atividade física, uma caminhada que eu faço, uma meditação. E lembrem-se, isso aqui está na ordem das coisas mais apontadas, tá? Procura por profissionais alternativos de saúde. Adoção de hábitos de nutrição mais saudáveis. Situações sociais de apoio. Ah, meu familiar, um amigo. Né? E, por fim, busca por profissionais da psiquiatria e tomar medicações. E aí, leia-se, dentro desses profissionais da psiquiatria está incluído o psicólogo, tá? Lá dentro das questões, dos itens, né? Então é separado. Mas o psicólogo pontuava muito mais do que o psiquiatra. Então a gente vê o quanto que isso para as pessoas, em termos de utilização no nosso cotidiano, talvez, né, o profissional da saúde hoje em dia não tem sido, né, a principal fonte de apoio para a elaboração e para a estruturação após essas experiências. E aí a pergunta que a gente faz, por quê? Será que os profissionais de saúde não poderiam estar qualificados para dar conta de auxiliar, de apoiar? Então, fica a reflexão considerando principalmente o quanto que essas experiências são prevalentes, são comuns na nossa população em geral. E, por fim, a pergunta que fica, como que a gente pode potencializar ainda mais esse crescimento, eu, pessoalmente? Para além da gente conhecer o que a ciência tem a dizer mais para frente, né, de quais são as melhores estratégias, como foi dito, talvez as ferramentas nos guiem lá na frente sempre ao Evangelho do Cristo. Mas e hoje? O que eu tenho feito? Como eu tenho conduzido a minha vida e lidado com isso tudo? Então, gente, esse foi só um preâmbulozinho para mais tarde, no tópico de experiências anômalas, o Alexandre e a Anaí poderem trabalhar de forma mais tranquila, tá bom? Muito obrigado.